tertúlia. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2010, segunda-feira. O verbete é 1466, 4 páginas, 42 elogias e 9 máximas. O tema é pensenosfera. A especialidade é a pensenologia. Definição. A pensenosfera é a atmosfera pensênica, o ambiente intrafísico ou extrafísico, fixador do conjunto de pensenes agregados ou consolidados, seja da consciência apenas ou de todo o grupo evolutivo. Então nós vamos falar aí também que isso é a psicosfera. Agora, o fato do pensamento ser contínuo na consciência. A energosfera como produto da pensenosfera pessoal. O desafio evolutivo de aprimorar a pensenosfera pessoal para interligá-la à central extrafísica da verdade. Na argumentologia nós temos a interrelacionologia, e nós temos pesquisa da pensenosfera com 50 categorias de realidades ou conceitos relacionados com aproximações simples. Isso aí, com a pessoa entender, não pode esquecer isso aí. Tem coisa que parece ser tudo igualzinha, mas há suas diferenças. Na remissologia nós falamos do carregamento na pensenidade, na energosfera pessoal, a linearidade da autopensenização, o mater pensene predominante e a sintonia holopensênica. Na fase enfática, a auscultação periódica da qualidade da própria pensenosfera é providência inteligente para toda consciência lúcida quando interessada na dinamização da autoevolução consciencial. Você vive em pensenosfera sadia? Todo dia? O dia todo? Todo dia, o dia todo são diferentes. É apenas uma inversão de palavra. Pergunta, sei que quando fazemos mobilização de energias e dói a cabeça na altura da nuca, é assédio. Há alguns dias meu EV está enfraquecido, pois a cabeça dói sempre que movimenta as energias. O que fazer para superar? Houve período que fiz EV com mais facilidade, parecendo que regredi. Não, possivelmente é que você está na fase de convalescência e levantou a poeira. Você agora está numa crise de crescimento. Deve se esforçar com EV que você vai superar isso aí. Você levantou a poeira, chamou o que é que estava fazendo pressão em cima de você. Esse processo na nuca, assédio. A hora que você começou com EV, eles não querem perder a vítima, a presa. É um processo de economia energética, extrafísica e baratrosférica. Então, insista, não desista. É igual na loteria. Sou alérgico à gema de ovo e parabéns. O que é parabéns? Alguma coisa de comer? Esses me causam inchaço do lado esquerdo do rosto, às vezes no olho, bochecha ou boca. Isso é alergia brava, cuidado. Isso é o processo de edema de Kundt. Mesmo ingerindo gema de ovo, não usando produtos que tenham parabéns, acontece inchaço. Percebi que acontece quando ocorre algum problema emocional. Poderia ser algum problema energético? Trabalhando as energias poderia melhorar ou apenas com a instalação do EV? Não, eu vejo aí, em primeiro lugar, você tem que afastar os agentes alérgicos da sua alimentação. A primeira coisa é isso. Tira tudo aquilo que você desconfia que está fazendo mal. Às vezes não tem saída. Alergia todo mundo tem. Agora, é uma bênção quando a gente começa a localizar, identificar qual é o agente alérgico que afeta o corpo da gente. Na seção pensenologia, a diferença entre intruso pensene e xeno pensene. Seria a conotação patológica do intruso pensene, enquanto o xeno pensene poderia ser neutro. O patológico captado ao imposto é justamente isso. Xeno pensene quer dizer um pensene exterior, estrangeiro, diferente, estranho. Intruso não, é aquele que está fazendo a invasão. É a turma belicista, que está invadindo o seu ambiente. Chegou na hora, eu não vi você.
Você me perdoou, senão eu não teria falado. Sendo assim, tecnologia, seria oportuno substituir a técnica desassediadora de identificação de xenopensenes pela expressão técnica desassediadora de identificação de intrusos pensenes? Não. O xenopensene, como você mesmo falou, ele é mais amplo, eu já coloquei de propósito. Outra coisa, a gente não pode só identificar intruso pensene, não. Tem que ver o que vem de fora, porque às vezes tem o semi-intruso, o intruso total, aquele que não é propriamente intruso negativo, nem anticosmoético. Então o problema é a técnica desassediadora de identificação de xenopensene. Nós chamamos isso de cunha mental. Agora, o intruso pensene é o clássico. Mas agora, xenopensene é o que vem de fora, é o estrangeiro, é o forasteiro, aquilo que é do exterior, é o estranho. Então pensa, eu acho que não deve mudar nada disso. Você acha? Pois é. Então o problema é esse. Agora, agradecendo a sua opinião, muito bem, a gente acata aqui todas as hipóteses e teorias que aparecem para a gente debater. Mas agora, o processo nosso é muita pesquisa, muita investigação, muita discussão, muito debate. Isso faz parte do serviço. Agora, alguém está com o microfone para falar alguma coisa? É assim que eu posso falar. Né? Então, veja, nessa questão da pensenosfera, eu começo falando ambiente e ambientex. Ambientex quer dizer ambiente extrafísico. A amplitude do processo da pensenosfera. A área, a atmosfera, a aura, o bairro, o campo, o cenário, a cenografia, circuito, clima, comunidade, contexto, contingenciamento, conurbação, que é o processo da urbanidade ou da urbanização, cosmorama, distrito, domínio, ecologia, egrégora. Egrégora, você sabe, é polo pensênico. Energosfera, espaço, polo pensênico, horizonte, instância, locação, lugar, meio, mundo, ofiex, óleo, paisagem, palco, panótico. Panótico é aquele processo Jeremy, Bentham. Panorama, parâmetro, periferia, citosfera, quarteirão, recinto, sítio, sociex, socin, subúrbio, teatro, terreno, universo, zona. Isso aí tudo faz a pessoa pensar do ponto de vista da prosêmica. A coisa para pensar, né? Bom, Falar em pensenosfera tem que pensar em prosêmica. Walter, aqui no ar. Fala um pouquinho na pensenologia, na página 79. Na terceira linha, as fixações pensenosféricas. As fixações pensenosféricas. O caso é o seguinte. Toda pessoa, se você vai no lugar onde ela vive mais tempo, por exemplo, na casa dela, no escritório dela, no local onde ela respira mais, nas 24 horas, ela tem ali uma qualidade da atmosfera de vida. Então, veja, isso é o holopensene dela. Ela fixou aquele nível. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser interpretada por outra, que tem uma atapensene assim assado. Isso tudo é secundário. Uma outra pode ter interpretado a psicosfera de alguém, lá daquela pessoa, de um modo ou de outro. Também é secundário. Agora, se nós vamos lá naquele ambiente, ficando lá algum tempo, você vai sentir a realidade dele e vai ficar envolvido pelo processo. Ali vai confirmar ou não todas as suposições e, vamos dizer assim, os diagnósticos iniciais ou sensação básica, fundamental que você teve à primeira vista, à primeira impressão. É um enraizamento. É muito importante a fixação pensenosférica da pessoa. É um enraizamento. Vocês vivem ouvindo eu aqui falar a respeito da minha vida, porque
Eu me exponho para você, faço striptease como se tivesse uma boate. Só que tem que, do ponto de vista consciencial, nunca fiquei pelado aqui. Nem fiquei em torno daquele negócio. Tá vendo? Agora, eu fico aqui em torno da plataforma, que é mais ou menos igual aquele das mulheres, né? Ter vira, etc. Agora, o que é que se passa? Vocês teriam que ir, isso eu já falei até com várias pessoas que eu já levei lá para ver meu consultório. Consultório que eu estou falando, quer dizer, aquilo que eu consulto mais os amparadores. Mas é o meu escritório de trabalho. Ali vocês vão ver se o ambiente confirma o que eu falo ou não. Entendeu? Eu estou mostrando para vocês o que é o processo da pensenosfera. O meu escritório define a minha realidade. É a coisa mais nua e crua que pode mostrar a meu respeito. Lá é um dos lugares que eu passo mais tempo. E outra coisa, nem hoje que parou aí a luz, etc. tal, você sabe, eu só senti que tinha parado a luz, porque os dobreiros, um dele acusou, começou a gritar sem parar. Parece gato gritando que ele está fazendo alguma coisa contra. Entendeu? Mas eu continuei trabalhando. Eu já trabalhei hoje no escritório em 3 períodos diferentes, desde a madrugada. Agora, então, ali é o meu local. Agora, a gente tem que dar os descontos nessa história toda. Tem muitos aparelhos, tem os processos, por exemplo, de os gases naturais que saem disso. Às vezes tem que puxar, por exemplo, o exaustor para trabalhar, tem ar-condicionado funcionando nessa época do verão, os aparelhos de gás que esquentam, como é que fica, uma opção de coisa exposta, principalmente papel. Eu tenho lá também uma série de armários lá dentro, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas agora, se a pessoa chega lá, ela tem que sentir alguma coisa, ela vai sentir como é, de fato, a minha pensenosfera. Então, conclusão disso que eu estou falando, que é o processo da fixação. Não é só você ver a pessoa, ou fazer o sensoriamento dela, ou a prospecção dela vendo. Às vezes é muito importante ver o olho pensando, porque ali você tem o ninho da pessoa. Uma coisa é você ver o passarinho, outra coisa é você ver o passarinho no ninho. Tem lógica isso? Tem muita lógica. Então, eu considero esse estudo seríssimo. Ele é fundamental para nós entendermos a vida humana. A vida humana é muito complexa dentro dessas coisas, e as nossas complexidades, do ponto de vista de energia, ainda aumenta mais as complexidades naturais da vida humana. Então, a pensenosfera, esse tema vale a pena. A fixação no ambiente coletivo, o que tende a prevalecer? No ambiente coletivo fica uma média da situação. E aonde tem a multidão, o que acontece? Pensa nisso. Não é ainda por cima do jeito que eu desejaria. Que fosse pelo menos no nível, por exemplo, do enumerador. Ainda não é. Mas a média é boa. Agora, vocês lembram o que é que eu peço para quando a pessoa entrar no holociclo? Que dê um sorriso. Isso é para ver se melhora. É o que eu fico pensando, que eu quero que todo mundo fique rindo igual o Bobo Alegre lá dentro. Não é nada disso. É para a pessoa entrar com certo bom humor, pelo menos a gente nos incha alguma coisa. Uma boa parte entra com medo. Medo mental somático, é o pior que tem, é o medo mental somático. Que é a crise da complexa inferioridade intelectiva. Outra coisa também, é diferente quando você está sozinho ou quando está acompanhado. Você domina mais a energia ou não, domina mais o ambiente ou não. Sozinho é mais fácil. Agora,
Por aí também vocês vão ver como é importante a seleção das companhias humanas que nós temos, humanas e extrafísicas. Pelos humanos eu tenho as extrafísicas. Então, medida com vendas que direi que empiece. Não é isso? Aquela dito popular. Faz um paralelo dessa fixação, Valdo, com a paraprocedência da gente. Que provavelmente tem uma relação Eu sempre desejei colocar, isso eu falei com a enfermeira quando eu estive lá no Pombal. Não, eu estou fazendo um ambiente meu que é superior a esse que eu estive aqui. Nas proporções, eu posso fazer isso. Você tem que lembrar que o Pombal era assim, gente da época. Agora, a minha casa pode ser só eu com os meus amigos exercícios. Se eu faço algum bloqueio da situação, ou a blindagem do ambiente, ou o encapsulamento das coisas, o negócio muda. Agora, isso é muito sério. E outra coisa, eu preciso falar muito, debater muito, escrever muito sobre esse assunto, para ver se eu não decidi ouvir aquela barbaridade do cara. Paulo, eu estou fazendo essas coisas, mas é que, para descarregar as energias, eu tenho vontade de fazer sempre a TENEPS no banheiro. Agora, isso eu não cuspi na cara do cara, era um homem. Não cuspi na cara dele. Muito embora tenha me restringido uma vontade enorme, mas eu não chego a ter uma paixão tão grande, né? É perante um desaforo. Desaforo que a gente tem que entender que é apedeutismo, é ignorância, a pessoa que não tem experiência. Agora, eu vi para a pessoa, o que é que eu falei para a pessoa? Eu já disse aqui para vocês. E ele falou assim, vem cá, você vai receber uma grande personalidade ilustre, nobre, que você deve até muito favor, que você, vamos dizer, apologiza, e você recebe no banheiro, sentado no trono ou qualquer coisa, como é que é? Quer dizer, você não procura receber pessoa num jardim tudo cheio de flores, ou na sala de visita toda ornamentada. Como é que é isso? Agora, quer dizer então que o amparador para você é o quê? É o cara que limpa o Ruther, como é que é aquele? Ruther, é isso? Ele é o Ruther? Quer dizer, você só serve para isso, é o processo intestinal? Isso eu me bem com a pessoa, não, ele nunca mais falou no assunto. Nunca mais. E deu um jeito de fazer a TENEPS num lugar um pouquinho menos degradado. Tá certo? Agora veja, eu não sou contra banheiro, eu expliquei para ele. Eu acho, por exemplo, que na idade, por exemplo, de terceira idade em diante, o lugar dos mais sérios da vida de uma pessoa é o banheiro. É uma das coisas que a gente usa mais na minha idade. Os jovens, por exemplo, não pensam em banheiro. É uma das coisas que ele usa em último lugar. Com a idade, ele vai usar em primeiro lugar. Isso vai mais. As coisas exigem, o processo da diurese exige mais vezes que você vai lá. Entende? Outra coisa, tem que ser bem arrumado para você não cair, porque banheiro é uma das coisas que dão mais acidente doméstico a pessoa de idade. Então, veja, eu não sou contra o banheiro, eu mesmo já falei em banheiro, vocês não viram o negócio do César, que quis ver como é que era o meu banheiro, até esse dia também teve pessoa que me pediu, eu levei lá para ver. Com calma. Agora, então, vocês vejam. É um negócio sério. Agora, depois da palavra dele, ninguém nunca mais vai me falar em banheiro com TENEPS, não. Sabe? Porque uma segunda já era demais, né? Eu tinha que fazer alguma cena, alguma coisa assim mais séria, histriônica, que acontecesse uma segunda, mas isso não aconteceu, não. Professor, na pensenologia, parapatologia, segunda, terceira e quarta, né? O desafio evolutivo de aprimorar a pensenosfera pessoal para interligar a central. Né? Onde é que está isso aí? Segunda, terceira e quarta linha da parapatologia. Ah, sim.
O desafio evolutivo é aprimorar a pensenosfera pessoal para interligá-la à central extrafísica da verdade. O problema todo é o seguinte: a tendência da pessoa é fazer o quê? É ela acessar cada vez mais as centrais extrafísicas. Por quê? Você vai melhorando cada vez mais a sua paraprocedência. Melhorando a paraprocedência, você vai chegar perto das centrais. Isso vai ser inevitável. Quem fez o curso intermissivo já abriu uma porta para isso. O caminho é esse, inevitavelmente. Quanto mais depressa nós atingirmos isso, melhor para todo mundo. Então, pensar, examinar e pesquisar a pensenosfera é muito sério. Mas a dúvida também é o seguinte: não depende só de vida, depende também do grau... Tudo depende da pensionização da pessoa, né? O que ela pensioniza? O que ela interessa? Qual a intenção dela? Como é que é a situação? Isso tudo aí o tempo todo é esse. Outra coisa, não é só intenção, mas qual é o continuismo da intenção da pessoa? Continuismo da sua mais séria da pensionização. Uma pessoa, por exemplo, ela é ótima. 5 vezes no ano passado, ela pensou bem durante 5 minutos. Isso não é dócil. Eu quero ver se ela pensou a maior parte dos meses continuamente, positivamente, de modo positivo. Então, o continuismo da pensionização homeostática sadia é a base de tudo da pensionosfera. Essa interligação, no nosso caso aqui, deve ser possível, não sei. Conosco aqui, nós somos obrigados a apresentar os melhores exemplos de pensionosfera. Se os amparadores não acharem exemplos bons conosco, eles vão achar com quem? Com a gatinha lá em casa? Com a Bela lá no discernimento? Não é, né? Tem que ser conosco. Outra coisa, vai ser na favela? Vai ser vamos dizer, ali no governo paralelo do Rio de Janeiro? Não é. Quer dizer, mas o que eu pergunto, um pré-serenão do nosso nível é possível? Tudo é possível. Tem um amigo nosso que esteve aqui já conosco, e ele visitou, atendendo aos convites dos sociais nos eventos, ele visitou 5 casas dos nossos condomínios, das pessoas, comeu alguma coisa, debateu o assunto, etc. E ele pesquisou tudo aquilo que ele achou correto, aquilo que ele achou incorreto, para ele estudar. Isso é estudo da pensenosfera. Ele não pensou na pensenosfera, ele pensou no estudo, vamos dizer, ecológico da coisa, do ponto de vista doméstico. Agora, ele foi em 5, ele recebeu 5 convites, ele foi a 5 locais. Tirou a opção de deduções. É lógico, se uma pessoa de observação, se ele vai na casa, ele vai ver muito mais os componentes da estrutura da personalidade que vive ali. Mas isso aconteceu aqui. A gente não fala quem, ninguém também vai revelar quem foi, como é que foi. Mas tudo aconteceu. Essa interligação, ela é sempre consciente ou pode ser inconsciente? Com a central? Não, a ligação ela sempre tem com a atmosfera de vida da pessoa. Agora, a autoconsciência disso varia, né? Tem gente que tem gente que tem um pouquinho, tem gente que não tem nada, tem gente que só pensa nisso. As coisas têm ali. Agora, outra coisa. Quer melhorar a sua pensionosfera? Melhore primeiro seu estado vibracional. O estado vibracional melhora o resto. É a chave. É lógico? Agora aqui, umas perguntas. Poderia aprofundar a relação entre linearidade pensênica e dispersidade? Olha, a tendência da linearidade pensênica é levar para a dispersidade. E a dispersidade, com o passar do tempo, praticamente ela fixa a linearidade ou a retilinearidade da autopensionização da pessoa. Por quê? A pessoa vai ficar mais especializada
em matéria de interassistencialidade, em matéria de equilíbrio interior ou íntimo e outras coisas mais. E outra coisa, ela vai querer ver o resultado dos seus dias diários, da sua diuturnidade, da sua cotidianidade. Então, isso pesa na balança. O resultado da votação sobre a morte de Sócrates, as eleições pró-nazismo na década de 30 na Alemanha, o reverendo desarmamento do Brasil, entre outros casos, demonstram não haver relação direta entre democracia e sabedoria. Não, não tem. Apesar de não haver possibilidade para imunização a erros do Conselho dos 500, como engendrar um formato tal que permita prevenir ao máximo esses equívocos? O senhor tem alguma sugestão? Sim. A minha sugestão é de discernimento. Muita ponderação e discernimento, para a gente errar menos. Agora, outra coisa, como são coisas novas que nós estamos fazendo, nós temos direito de errar. Nada da pessoa também ficar com super escrúpulo de errar. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque às vezes também é começando a errar que a gente acaba acertando. Isso tudo tem que levar em consideração. Agora, as suas opiniões, as suas observações são muito corretas. Existem outras coisas desse modo. Você deu 3, tem mais do que isso por aí afora. A situação é precária realmente. Matéria de política. Política, ou seja, em matéria da sociologia de grupo, mais sério. Estou terminando minhas férias e nesse período tive alguns episódios de amnésia nominativa. Lembrava-me da pessoa, mas não do nome. Faço exercício aeróbico diário, tenho 44 anos de idade. Alimento-me bem, leio bastante e estou bem de saúde. Qual a provável causa desses lapsos mnemônicos, especificamente nas férias? Seria a pressão pensenosférica pelo fato de ter viajado para o exterior? Como manter a memória na linha em dia? Olha, aqui tem 2 fatores que você me falou que pode levar em consideração. Primeiro, é a sua alimentação, você mudou de dieta. Segundo, o tempo que você dorme. Se você está dormindo menos, que está muito excitado, com muita excitabilidade, isso piora o processo e pode dar hipomnese. Agora, quando você voltar para casa, dá um jeito de tomar jipe de loba, por exemplo, com calma. Olhe o médico, vê se pode, como é que é. Às vezes vai te ajudar. Essa hipomnese, na sua idade, isso não é bom, não. Agora, veja, você tomou algum remédio, você mudou muito a sua dieta, a interação de remédios e a interação de alimentos. Tudo isso, às vezes, influi na cabeça. Por exemplo, a pessoa que toma determinados medicamentos, ela fica com hipomnese. É muito difícil certos medicamentos não dar hipomnese na pessoa. Hipomnese e diarreia são coisas que aparecem num monte de bula de remédio, só vocês olharem. A hipomnese eles não põem muito, porque a maioria também nem sabe disso. Além do próprio pensamento da consciência e a sua interação com a consciência, o que mais poderia interferir na psicosfera? Tudo. A psicosfera é tudo, é a vida, né? O cosmos. Tudo que a pessoa pensar interfere. Depende do que ela cata, o que ela quer. Se abriu as portas para quê? A interferência começa pela abertura da porta. Você fez evocação de quê? Na sinergismologia, o sinergismo evolutivo, pensenosfera, holosfera, do cosmos, harmonizadas, gera o aperfeiçoamento do CPC e do CGC na direção de uma cosmoética maior? Sim, é por aí. Você está dando a síntese da situação. Vamos nessa. Agora, a gente estudando a pensenosfera pessoal, a gente começa a ver a grupal, depois a coletiva, até chegar na cósmica. Quem estuda bastante a pensenosfera acaba batendo na porta da consciência. Então vale a pena pensar nisso também. O esforço compensa. Aqui. Você está falando em dieta, e você fala sempre a questão da pessoa se alimentar de carne, né? Há uns 6 anos, acho que uns 6 anos atrás, eu tive um problema de cálculo renal, né? E sofri muito com aquilo, né? O médico
chegou para mim e disse assim, que eu evitasse carne vermelha, né? Eu tenho certa carne vermelha. Agora, precisava de examinar que tipo de cálculo de litígio que apareceu lá. Qual o cálculo da pedra? Por exemplo, ele falou para você evitar rúcula. Evitar? Rúcula. Comer, se alimentar de rúcula não falou não. Pois é, precisa de examinar. Veja bem. A rúcula é uma das coisas que dão mais e que tem relação com o processo nefrótico. Aí eu sou meio assim, disciplinado com as coisas. Ele chegou e disse assim, você evita, eu disse para ele, evitar ou deixar. Ele disse, olha, a maioria das pessoas não diz assim, deixe de comer carne, não vai deixar, né? Se você comer um ou dois, eu disse, mas para deixar de comer, ele disse, o ideal era você não comer. Dependendo dos seus rins, da sua nefrologia, deixar de comer carne vermelha é uma boa. Pois é. Aí o que é que aconteceu? Eu larguei, deixei mesmo de lado, né? Já tem uns 6 anos. E você sempre está tocando nesse assunto, a questão da memória. Pois é, se você comia porco do jeito que eu era na minha infância, só comia carne de porco? Não, porco não. Na minha infância, eu fui criado a porco. É tanto que eu queria colocar um monumento na praça pública da pocilga, quer dizer, do porco. Porco lá dentro. Porque foi o porco que fez a gente sobreviver às verminoses na minha infância. E essa questão da memória... A maioria dos meus colegas de infância, tudo morreu de velho. Tudo por verminose. Resumindo bem. Isso era no Brasil, na década de 30. Eu não tenho mais problema com meus rins, assim, nessa relação à cólica, né, e cálculo renal. Então, eu passei a me alimentar de frango e peixe, né? Pois é, você está ótimo. Uma vez perdida, assim, eu Não, chegava a às vezes comer... você deve fazer uma exceção. Você vai num churrasco que a pessoa fez, e colocou você no pódio. Como é que você vai fazer? Tem que comer alguma coisinha, uma pecinha. Isso aí tem, isso é bobagem. Agora o negócio não pode ser todo dia. Mas uma vez assim perdida, eu comi Eu não carneiro, como, eu gosto muito de carneiro. outra né? coisa, eu não tenho assim muito apetite para carne. Eu Não também sou não. disso. Agora é muito Agora, indigesto, se né? eu tenho um apetite danado para fruta. É muito indigesto a carne. Isso aí, depois que eu larguei, deixei de lado, eu notei que melhorou mais o meu processo digestivo, né? Agora, outra coisa. Prisão de Você tem que ventre. fazer isso e ver se não está aumentando seu peso. Eu conheci um cara que ele comia de tudo. Ele era omnívoro. Omnívoro. Quer dizer, comia tudo. Você punha o dedo, se não tivesse com o dedo, comia seu dedo. Agora, ele comia até os pratos, garfos, tudo que tivesse. Fosse comer. Então, chega num certo ponto, ele ficou todo apaixonado com o processo de vegetarianismo. Então começou a coisa do vegetarianismo. Não. Então ele comia 3 pratos cada vez. E tudo himalaico. Os pratos dele vinham assim, dessa altura. Eu falei com ele, você vai engordar. Eu falei, de modo algum, porque eu estou comendo só o vegetarianismo. 3 meses depois, eu estava uma bola. Agora, só com comida vegetariana. Mas, cada um, o excesso. Está comendo demais. Agora Começa a comer abacate aí sem parar. Onde a pessoa vai parar aqui? Banana, abacate, está entendendo? Agora ele comia os verdes, de tudo quanto era jeito, assim. E 3 pratos cada vez. Deu na cabeça dele que a parte da dieta vegetariana não ia ter tanta, como diz o povo, sustância. É isso que ele falou para mim. O cara é um advogado. Agora, eu falei com ele, você vai engordar. Quando você engordar, você volta que nós vamos conversar para ver o que vai fazer com você. Agora, Foi dito e feito. viu, Walter? Melhorei esse processo da minha digestão, prisão de ventre, isso aí diminuiu muito, lógico. quase nem tem, certo? Mas diante do que você comenta muito, aí a questão da carne, a questão da memória, que eu vejo também que falha a minha memória, né, muitas vezes. Às vezes eu fico tentando lembrar uma coisa assim, pô, aí trava aquilo, aí mais na frente é que eu venho recuperar aquilo que eu estava querendo lembrar. Aqui, memória é uma das coisas mais sensíveis que a gente tem atrás da testa. Eu preciso de observar tudo. Aí o que é que você Cada acha? caso é um caso. A gente não pode generalizar que todo mundo tenha o mesmo processo de hipoglicemia. Agora, todo mundo tem problema com a memória? Tem. Os caras que tinham mais memória, de vez em quando eles falhavam.
Ninguém é 100%. Então, essas coisas todas a gente tem que olhar. Então, memória é uma coisa sensível que a gente tem que estar carregando como se estivesse carregando ovo, uma cesta. Muito cuidado. Mas você acha assim, por exemplo, mudando aí a dieta, uma vez por semana a carne, eu continuo mesmo no frango Se você não come carne vermelha, deve evitar que isso aí faz mal mesmo. Outra coisa, diminui seu açúcar. Isso também é importante. São coisas que todo mundo já devia fazer. E outra coisa, na sua idade, nem põe leite, de nada de leite na boca, que isso é besteira. O povo que defende isso é por causa do processo rural. Mas, na verdade, mesmo o povo em geral não é bom, não. Na idade da gente, você já tem cabelo branco. Quem tem cabelo branco não deve mexer, por causa da lactase. Ela não é absorvida, isso faz mal para a pessoa. Leite não é bom. Agora, vamos comer fruta, tem um monte de fruta aí mais forte que isso. Aí o povo fala assim, mas se você não come carne, se você não bebe leite, vai faltar uma opção de coisa assim, coma os óleos dos elementos, come outras coisas, come peixe. Nem leite, nem o salmão, come esse peixe que tinha, ou que tem, né, pulmão, é igual a você, salmão. E o salmão, mas não pode ter sal na mão, porque senão vai criar problema. Muito sal também vai fazer mal. Sal é outra coisa que deve ser cortada. E eles agora estão insistindo nisso muito. Essa semana eu vi um noticiário, assim, passei rapidinho, o cara está falando, tem gente que coloca sal demais. Então aparece o cara colocando, comendo lá. Parece que eles filmaram sem ele ver que estava sendo filmado. Mas é uma loucura. Ficou branco o prato do cara, de sal. Esse já deve encomendar o caixão ou a cremação, né? Precisa ver o que ele quer. Isso aí vai dessoma prematura. Não tem jeito. Sal mata. Mas sal que está por aí, do jeito que é, não é fácil. Agora, no caso, você fala não só o leite, mas derivados também, né? Isso que... Até o mar pode fazer mal com o sal para a pessoa, sabia? Até o mar. Lugar de muito sal não é bom. Ele está, por exemplo, Saquarema, onde tem esse lugar lá, eu nunca entrei naquela lagoa que tem lá. Você sabe? Era da perto, era de Araruama. Pois é, que era na área de Saquarema lá com o negócio. Eu nunca entrei. Agora, eu visitei aqueles lugares, visitei dar os processos de sal das salinas lá, da ponta do rio, naquela área toda que mais para lá tem, né? Você sabe que Cabo Frio é o processo da salinas, álcalis e aquelas coisas. Ali eu não viveria nunca. Cada hipertensão. Eu atingi umas pessoas e vi que elas estavam com hipertensão. Pessoal, você não deve viver aqui não, cai fora disso. O Rio é grande, tem muito lugar bonito. Você sabe que o estado do Rio, o lugar que tem lugar mais bonito, né? Está dentro dele. Eu já percorri aqui com o meu carro, para ver como é que é, uma beleza. A zona rural em certas áreas. Eu vou dizer, cai fora disso, vai viver em outro lugar. É terrível. Tudo dá alteração na pessoa. Agora o mar também é perigoso, já disse. Entende? Agora, Valdo, me diz uma coisa, a questão da carne, por exemplo, você come mais ou menos carne com que frequência? Uma vez por semana, uma vez no mês, duas, como é isso? Eu evito quase todo dia, eu já falei com a turma, só como quando é um processo social, uma coisa qualquer assim. Agora, hoje, por exemplo, ontem, esse dia todo, eu estou comendo peixe. Ontem e hoje foi peixe, anteontem foi salmão. Quase sempre é salmão, peixe. Por sinal, o peixe que eu comi ontem e hoje estava uma delícia. Eu até desconfiei se não estava salgado. Eu sempre descobri, mas não estava. Está bem feito mesmo. Aquilo é côngruo. É côngruo. Uma delícia o peixe. Entendeu? Outra coisa. Eu evito de comer demais atualmente. Mas às vezes, se eu tenho algumas refeições mais suaves, se eu puder e vejo que tem alguma coisa que eu gostei, aí eu como mais. Entendeu como é que é? Eu banco faminto, que é para equilibrar. Agora, eu olho balança, no máximo de 2, 3 dias eu peço a balança, eu vejo a balança. Agora, eu sei tudo em gramas, eu sei de 100 gramas no negócio. Se eu comer isso, eu tenho que colocar tanto para fora. A gente põe para fora, transpirando, fazendo xixi, fazendo outras coisas. Agora, o que é que se passa? Eu sei tudo o que é que eu faço. Não, isso aqui equivale a tanto que eu posso comer.
Eu sou capaz de olhar e falar assim, não, meu peso hoje tem tantas gramas e dou os gramas quebrados para você. Agora, outra coisa, eu tenho tudo anotado, com roupa, sem roupa, com chapéu, sem chapéu, tem tudo. Quanto quer que aumenta, quer que diminui. Isso eu acho importante. No início parece uma paranoia. Com o passar do tempo você se diverte com isso. Agora, é muito bacana, o dia que você recebe um negócio, você vai lá e vê seu texto e fala assim, não, eu estou abaixo. Então eu posso comer isso tudo que eu recebi. Aí você devora. Isso tudo é importante. Eu acho que uma das coisas boas que você pode fazer é ser um gourmet técnico. Não pode ser gourmet tipo francês, aquele negócio de Paris, nada não. Tem que ser um gourmet técnico. O gourmet técnico não faz mal para a saúde, ele só ajuda a pessoa. Vale a pena. O gourmandise, você está entendendo? Mas technique. Senão não vai não. Esse ajuda. Agora eu, por exemplo, atualmente, para manter o meu peso, isso é que eu vou te falar, talvez você ainda não pensou nisso. Você sabe como é que a gente mantém o peso? Não você fixar um peso e ficar nele, não é isso não. Meu negócio é o seguinte, deixa eu pegar um papel, é isso aqui que eu falei que precisa de ter o telão, que é a hora que eu gosto de escrever as coisas para ficar mais claro. Então você veja bem, eu vou pôr aqui para você entender. 76, 77 e 78. Meu peso é 77 quilos. Está entendendo? Quilogramas. O peso certo. Isso aqui é o que me interessa. Agora, é impossível você manter um peso fixado 77. Então, ou você fica para mais ou você fica para menos. Depende da hora, e se você foi ao banheiro, se você foi ao restaurante. Então, você tem que ter a hora correta de se pesar. E criar uma técnica para isso. Então, por exemplo, eu fico de olho em mim se eu estou tomando algum remédio. Por exemplo, esses dias eu tomei os remédios diferentes dos meus. Eu estava tossindo, etc., com coriza e tal. Então, quando eu vi, eu estava com 75,9 na minha balança. Eu falei assim, não, agora eu vou fazer uma super alimentação. Em 2 dias, eu estava com 77,5. Isso é a super alimentação. Então, veja, é bobagem você pensar, fazendo a dieta normal, você vai manter seu peso 77. Você tem que fazer subalimentação, superalimentação e alimentação. As 3 coisas para você ficar nessa média. Você entende? Se, por exemplo, eu faço alimentação 2, 3 dias, eu posso passar até de 78. Agora, por exemplo, se eu passo 78 e 100, eu já abro o olho, já vou comer menos durante uns 2 dias. Então, com isso, não tem dúvida. Eu comecei a ver isso uma vez que nós estávamos num grande banquete, com gente, ministro, tinha um marechal, tudo, e tinha vários colegas nossos de medicina também, tudo na mesma mesa, todo mundo debatendo as coisas. Aí uma das senhoras falou para um dos médicos, vem cá, como é que está seu peso? Eu estou muito preocupado comigo, que eu aumentei 900 gramas. Aí todo mundo riu. E aí, da hora que acabou a reunião, eu falei assim, você não liga por isso desse povo, porque eles não entendem nada de medicina e nem sabem nada de nutricionismo. Você está certo com os 900 gramas. Eles estão errados. E, por sinal, você viu aquele cara, o peso que ele está, você viu aquela dona, o peso que ela está, quer dizer, isso me chamou a atenção. Eu falei assim, Valdo, eu estou seguindo aquela técnica dos 2 quilos, quer dizer, 1 quilo a mais, 1 quilo a menos. Aquele negócio do Ibope. Não, esse candidato com erro, ou 1 a mais, ou 1 a menos. Aqui é o negócio do erro, 1 a mais, ou 1 a menos. Você entendeu isso? Sim, perfeito. Agora veja, isso é impressionante, a pessoa seguir isso aqui. Vai ajudar demais a pessoa. Não tem jeito. Agora, o povo chega para você, porque tem gente que gosta de impressionar você, né?
Disse, bora, não, você está muito magro, precisa de comer. Eu trouxe aqui para você umas coisas para você comer. Às vezes não dá nada. Eu estou sabendo que era minha balança, eu não mudei nada. Entendeu como é que é? Agora, a roupa, por exemplo, essa minha roupa aqui é grandona. Ela tapeia esse negócio de peso. Se eu colocar, por exemplo, uma das minhas camisas tudo justinha, essas sociais, que a gente põe gravata e tal, todo mundo vai achar, você emagreceu, Paulo. Você está entendendo como é que é? Isso tudo você tem que olhar. Faz parte disso. Agora, lembre-se disso. E olhe uma balança que dê pelo menos os 100 gramas. Cada vez. Para você ter uma ideia. Eu acho isso aí importantíssimo. Agora, com o passar do tempo, você vai querer saber o que te engorda, o que não engorda. E outra coisa, existe aquilo que eu chamo de comida levanta cadáver e comida engasga gado. De vez em quando a gente tem que comer as comidas levanta cadáver. Mais forte. Então, por exemplo, se você tem aí um resfriado, uma coisa qualquer, é bom fazer uma superalimentação. Nessa hora você pode comer até um boi. Volta a comer carne, faz uma opção de coisa nesse sentido. Depende do que é. Mocotó. Depende do nível. Mas então, por exemplo, você pode comer um tutu de feijão para valer. Você está entendendo como é que é? Isso para reforçar o processo. Eu penso que esses detalhes, se a pessoa leva isso, com o passar do tempo, ela vai se divertir com isso. Não fica com paranoia, não. Então pensa, a pessoa que tem uma balança que fica pesando de 3 em 3 dias, ela vai acabar sendo paranoica. Não é bem assim. A balança ajuda, dá uma satisfação danada na gente. Uma outra coisa, eu estou com um excesso de peso. Eu ando na balança, eu liquido aquilo na hora. É uma questão rápida. Agora, outra coisa também. O que você bebe, até água, pesa no processo. O que você faz de xixi também pesa no processo do peso. Isso é muito mais sério que a gente pensa. Outra coisa, um dia de calor igual esse verão, a tendência do povo no verão, às vezes é emagrecer. As pessoas não emagrecem porque começam a comer muito, faz muito exercício. Mas se deixar por conta dela, ela emagrece por causa da respiração inconsciente. A pessoa que está transpirando, ela está perdendo peso mesmo. Isso é muito sério. Agora, com a balança essa de 100, eu ainda não vi ninguém. Uma pessoa que não entendia nada de peso, ela começa a mexer com a balança, ela sempre vai ter surpresa a respeito dela. Há coisas interessantíssimas nisso. Como é que é? Como é que foi? O que eu comi e o que é que eu coloquei para fora para dar essa diferença da balança? Isso é a primeira equação que a pessoa não vai saber responder. Ela vai ter que estudar. Por quê? Aí é hora que ela vai ver que exercício, água, comida, uma opção de coisas, andar, transpirar, isso tudo influi demais na balança. Pensa nisso que é muito importante. E você é uma pessoa que precisa pensar muito nisso, que você é dentista, né? Odontólogo, a tendência dele é ter uma vida sedentária como profissional. Os profissionais têm tendência para a vida sedentária. Isso é negativo. Professor, só mantendo a mesma questão, o senhor costuma pesar antes de dormir e quando acorda? Você já vê a diferença que dá? Não, isso tudo aí... 100 gramas comigo, assim. Não, mas isso é bobagem. Aqui, ó, o problema mais sério que tem é o seguinte, esse negócio de dormir, etc., a coisa mais séria eu já mostrei aqui. Se você fizer uma sessão aí de esterilização de energia, a pessoa praticamente não transpirou nada, ela pode perder 2, 3 quilos. Isso é outra coisa, isso é por causa da energia. Aí é ectoplasmia. A ectoplasmia não acusa, mas a balança acusa. Agora isso é outra coisa. Agora, o problema da pessoa pesar, ela tem que arranjar um horário certo para pesar. O ideal é ela pesar despida, desnuda, peladona. Isso é que é o ideal. E sempre do mesmo jeito. Eu peso sempre pelado de óculos. Para não haver erro naquilo que eu posso olhar, porque eu posso olhar daqui de cima na balança lá embaixo. Professor, sobre isso que você estava respondendo agora para o Marconi, eu queria só entender um pouquinho mais sobre o processo de alimentação. É para a gente tirar partido disso. E eu comi a vida inteira carne, Nescau, leite, café com leite. Né? Hoje em dia eu tenho começado aos poucos a me cuidar um pouco mais em termos de alimentação.
Porque o corpo muito lido com muita coisa pesada, obra, cimento, e isso puxa muita energia. Né? Então, o senhor acha que... O que a gente usaria? Eu nunca fumei. Não tomo café. Nunca tomei café. Eu sou de Minas Gerais. Eu não tomo café porque eu tive examinando os café, vi que tinha cafeína, uns troços qualquer, isso, rapazinho. Sim. Então comecei a investigar aquilo, fiz a minha pesquisa. Eu falei assim, eu não vou tomar isso. Tem outras coisas para tomar. Agora, por exemplo, durante a minha vida, quando eu viajava, eu não podia tomar qualquer água e nem também refrigerante, porque refrigerante regional é um perigo. Um monte de gente, colegas meus, já tinham pego processo de hepatite, por causa dessas coisas. E eu também, nas minhas viagens, nunca tomava suco de ninguém, porque eu não via fazer o suco. Não sei o que tinha ali. É assim que veio a hepatite. Agora, em vista disso, eu comecei a examinar e cheguei à conclusão que o melhor para mim, que era minhas viagens, era tomar Coca-Cola. Durante uma boa temporada nas minhas viagens, eu tomava Coca-Cola. E retemperava o negócio. Por que a Coca-Cola? Ela é pasteurizada. E ela é o seguinte, ela tem potassemia. No meu caso, ajudava. Então o povo achava que eu era viciado em Coca-Cola. Eu não era, eu era bem estudado. Hoje eu não tomo Coca-Cola há muito tempo. Quando eu deixei de viajar, eu falei assim, agora não preciso disso mais. E outra coisa, a Coca-Cola tem uma coisa negativa, e eu sabia mexer com esse negócio também e controlar. É o gás. Tudo que tem gás, refrigerante que tem gás, tudo isso faz mal. E a Coca-Cola é uma das que tem mais gás por aí. A Pepsi-Cola, às vezes, tinha mais gás, dependendo do local onde ela é fabricada. E outra coisa também que tem nesses refrigerantes, é o tipo da água. A água de onde sai, a fonte de onde sai para ir para aquela fábrica de bebida, é a coisa mais importante que tem. Para a cerveja, para o chope, para o refrigerante, para qualquer coisa. Qual é a fonte? Arranjar uma água boa é muito difícil. Por exemplo, a água que eu tomo mais aqui, ó, que é essa aqui, essa é uma das que tem menos acidez de toda a área que tem por aqui. Entende? É essa que a gente toma atualmente. Eu não acho que ela seja a melhor do mundo, não é bem isso. Podia ter coisa melhor. Quando eu gosto da acidez, isso não ajuda. Deixa eu só fazer uma colocação com relação à Coca-Cola. Eu larguei de tomar Coca-Cola depois que eu li uma pesquisa de um colega, né, a questão da concentração do ácido ortofosfórico dentro da Coca-Cola. É o mesmo ácidozinho que a gente usa na restauração dentária para... Muita gente já salvou, inclusive eu, um monte de criança com a Coca-Cola. Aí veja bem, deixa eu só colocar esse detalhe que é interessante. É o mesmo ácido que a gente faz o ataque ácido para fazer a retenção química de uma restauração, né? Então esse colega fez uma pesquisa em cima da Coca-Cola, né? E... Olha isso. Não, vou te dizer uma pior, Pedro. Não interessa, eu vou te dar uma pior. É você pegar a Coca-Cola e lavar seu carro com ela. Qualquer sujeira sai. Todo mundo sabe disso. É um negócio... Não há detergente melhor que a Coca-Cola. Olha o dente mergulhado dentro de um copo de Coca-Cola, ele fica igual um giz. Olha. Passa assim, mas agora, esfarela eu estudei isso tudo, sabia de tudo isso. Mas agora vai viajar para esse mundo afora, vai? Mais colega meu está enterrado, ó, há vários anos. Gente da psicologia. Eu encontrava com eles cedo. Eles viviam qualquer coisa que aparecia. Eu sempre conto aquela história lá do Recife. Você já ouviu falar, não? É lá perto do seu lado, né? Quer que eu fale a história? Fale. Eu vou lá, a hora que, uma das primeiras viagens que eu fui fazer mais séria do Instituto, que tinha que fazer negócio na televisão, tinha que ter reuniões com a administração da unidade que estava lá, dar um curso de vários dias. Então eu cheguei, a hora que juntaram aquele monte de gente dentro de um local lá, eles iam me dar um almoço. Então trouxeram, parecia que eu toda 16 tipos de suco e colocaram na minha frente. Aí eu vi para eles, eu sinto muito, eu estou com uma dieta de médico que não permite que eu tome suco. Parte de uma, por causa da diferença aí, do processo do pH da bebida. Eu tenho que tomar Coca-Cola. Que tipo de Coca-Cola que vocês têm? Como é que é aquilo? Deixei tudo.
Eu não quero, isso é uma disfarçatez, eu não quero fazer esse desafio para vocês, mas entenda a minha posição. Eu não posso sair. Ou sabe o que quer que eu faça, como é que é. Mas só para não tomar o suco, eu não vi o que quer que fizer. Isso é um perigo. Professor, deixa eu dizer, fazer só mais uma colocaçãozinha e eu encerro. Prometo que eu encerro aqui. Água mineral, o senhor está falando. Isso é outra coisa seríssima. Veja bem, o garrafão, de vir aquele 20 litros. Primeira coisa, onde é que você põe aquela água? Hein? Não tome com gás. Segundo, cuidado para tomar qualquer coisa que seja gelado. Eu não tomo nada que seja gelado, nem sorvete, há muitos anos. Por quê? Eu sou obrigado a falar. E agora a maior vitória minha é essa. A hora que o cara examina os processos pirais da glote, tudo isso, falou assim, esse cara não fala nada. A questão, faz 8 anos que ele examinou. Esse cara não fala nada, por isso que ele está assim. Aí o evento que está perto, eu com a boca aberta, a gente fala sem parar, todo dia. É a questão da limpeza do garrafão. Eu trabalho em posto de saúde, eu vi dentro do posto de saúde o cara pegar o pano do alto, passar ali e furar só aquela tampinha. Tem cara que andou estudando e falou que isso aqui é melhor. Sabe por quê? É menor você ver se tem impureza ou não. Matéria de bebida, eu já estudei isso tudo. Eu trabalhei com essas coisas. Agora, então, o que se passa? Você pensar dentro de uma garrafa, eu já vi. De rato a moeda de ouro. Tudo eu já vi dentro. Tudo está dentro. Barata, grilo, pulga, tudo isso. A vida tudo competindo. Agora, o processo é que, aqui ó, branca desse jeito, você vê o fundo dela. Por aqui você vê, ó, você tem precipitação. Não tem. Agora, hoje, essas águas foram muito aperfeiçoadas no Brasil. Uma vez eu estudei tanto isso que eles vieram me oferecer uma fábrica, né? Para mim, eu comprar, eu e meu sócio. Nós fomos lá examinar, deu muita vontade de comprar, mas depois nós chegamos e vimos que não valia a pena. Que a fonte era pequena. Aquilo não ia aguentar muito tempo. Então, definitivamente, no meu ambiente de trabalho, a atmosfera não é sempre boa. Na minha sala e na minha equipe, consigo manter uma atmosfera boa e bem diferente das outras salas. O ambiente das outras salas é terrível. Acho mais fácil encapsular a minha sala e isolá-la. Qual o melhor conjunto de manobra energética para influenciar os outros ambientes e melhorar o grupo todo? Olha, isso que você está falando faz parte de todo mundo em qualquer ambiente, seja repartição, indústria ou comércio. Faz parte disso. Agora, se você fizer o seu ambiente bom, está ótimo. Pode comemorar. Agora, querer melhorar tudo, é bom você entender o que é encapsulamento, dominar totalmente o EV, uma opção de coisas. Aí você pode fazer encapsulamento do andar do seu edifício inteiro, depende do que é. Mas é preciso ter gabarito para isso. Não pode estar mexendo à toa, não. Na hora que você quer encapsular um outro apartamento que está perto do seu, se tiver assediador lá, ele vem tirar satisfação com você. Precisa saber ter autodefesa dessas coisas. Você pode comentar algo sobre o nome real, expertise do Pombal? Sim, Pombal. Sobre esse lugar onde passa mais tempo sozinho, pergunto, trata-se de um local intrafísico ou do foco mental da pessoa? Não, é aonde ela está que ela passa mais tempo lúcida. Pergunto porque há pessoas que ficam muito pouco tempo intrafisicamente sozinhas durante o dia. Sim, mas olha onde é que a pessoa fica mais tempo lúcida. É aí que é o negócio. É possível, através da autopesquisa, nos prevenirmos de traumas emocionais, de situações críticas inevitáveis que podemos passar? Ou os traumas emocionais são os pré-requisitos em forma de paracicatriz para a humanidade e serenologia? Não. Trauma emocional só existe para quem quer. Quem não quer não sofre trauma emocional. O vulcão explode e a pessoa pergunta a cor da lava, com calma, sem ficar brava. De modo que o processo não é esse não. Não arranja também desculpa que a pessoa precisa ter trauma emocional para evoluir. Isso é besteira. Quanto mais a gente diminuir os traumas e entender os traumas que ocorreram em torno, melhor.
Semana passada comentou sobre homossexualismo e mutações constantes do psicossoma. Existem pessoas fora do contexto homossexual que estão sempre fazendo alterações radicais no corpo, como tatuam o corpo inteiro, colocam dezenas de pelos, fazem chifre embaixo da pele, do rosto para simular chifres, alteram o formato dos dentes, entre muitas mudanças radicais. Aonde se encaixa esse indivíduo? Esses indivíduos são igual aos outros, eles já estão fazendo as alterações, eles não estão gostando da forma do corpo. Uns olham mais a parte sexual, outros olham mais o nariz, outros olham mais os para-choque traseiro, dianteiro, etc. Poderia comentar sobre a similaridade e diferença entre esse grupo e o homossexualismo? Não. O problema todo é a escolha que as pessoas têm. Tem gente que pensa só no gênero. Tem outros que só pensa na forma, na estética da situação. Então isso, olha o que a pessoa quer. Agora, existe um assunto aí que você não falou, que a gente não pode esquecer nisso. O nome é exibicionismo. O exibicionismo maior que existe, primeiro, são dos travestis, segundo, das mulheres, terceiro, dos homens. Agora, quer ver o que é exibicionismo? Olha o Carnaval do Rio, vai lá e olha nos clubes na rua. Você vai ver o que é o exibicionismo, como é que ele funciona. E esse exibicionismo é que cria uma boa parte desse problema todo. Por exemplo, eu vi na Flórida uma casa com piercing, uma loja. A loja era quase o tamanho desse nosso tertuliário aqui. E com piercing, tudo quanto é lá. Nunca vi aqui. Milhões, de tudo quanto é jeito. E outra coisa, entrava e saía gente com penduricado de tudo quanto era jeito, sem parar lá. Maioria jovens. Outra coisa, um povo bonito, tudo estragado, tudo já cheio de, entendeu? De bobagem, tudo com penduricado. Na frente, atrás, em cima, embaixo, na esquerda, direita, por todo lado. Então, veja, isso é uma pena. E essas coisas existem. Tem gente que precisa disso. E outra coisa, o consumismo, né? Processo de dinheiro, se faz de tudo. Agora, os Pix que eu vi nessa loja é a maior do mundo, uma das maiores do mundo que tem. Uma loucura o tamanho daquilo, o que tinha. Eu fui lá só para ver o roubar. Vocês pensaram de penduricalho, de quinquilharia, de supermercado, de macro de supermercado, e uma até de coisinha pequena, isso que o povo chama aquele no Paraná, de biju, que a bijuteria tinha lá para de pendurar em qualquer lugar. Uma loucura. Grande, pequeno, colorido, de tudo quanto é material. Uma loucura. E o povo entrando e saindo. Alguns entravam assim mais magros, saíam cheios, um monte de coisa. Poderia falar sobre a captação extrafísica de ideias relacionadas à música? Pode dar exemplo? Olha, música, tem gente que se dá bem com isso, mas nós não podemos, por exemplo, querer criar ideias novas com fundo musical ou uma cortina sonora. Isso não é ideal. Para a pessoa fixar mesmo as ideias, é preferível o silêncio do que a música. Agora, tem música que vale a pena ouvir de vez em quando, isso ajuda e tal. Mas eu não recomendo como média ou uma condição, isso que eu estou falando, cortina sonora ou fundo musical, para a pessoa arranjar ideias originais, ver pontos. Isso não é ideal. A TENEPS altera a percenosfera da casa inteira ou fica circunscrita ao quarto do praticante? Depende do gabarito do praticante. O cônjuge que não pratica a técnica não fica mais vulnerável às energias patológicas da consciência assistiva? Não. Porque o cônjuge, a pessoa que vai fazer a TENEPS, uma das primeiras coisas que ele vai colocar, a primeira pessoa que ele vai pôr na TENEPS vai ser o parceiro ou a parceira, né? Está na cara. Isso aí ajuda. Agora, o que a pessoa, o tenepsista deve fazer é não criar problema com o povo da família que vai ficar negativo contra a TENEPS. Aí pode criar problema a todo mundo. Então, tem que fazer isso de uma maneira simpática, para ter uma conciliação das partes. Né? Pessoal, Sim. aqui no B, desculpa, no A. Na página 80, na
Sinergismologia. Poderia aprofundar o sinergismo para cérebro-cérebro na pensenosfera homeostática, por favor? Como que a gente otimiza isso? O sinergismo para cérebro-cérebro na pensenosfera homeostática. O caso é o seguinte, isso aqui praticamente é a base do processo mental somático. Tudo que nós temos, nós levamos para o discernimento, mexe com isso aí que a gente acabou de falar. Então o processo é de discernimento. Quanto mais você conseguir manter seu nível de discernimento em todas as suas manifestações pensênicas do dia, mais o seu órgão pensênico, a sua atmosfera de vida, vai ficar equilibrado. Então, isso aí é o sinergismo, quer dizer, a potencialização que vem do paracérebro para o cérebro da pessoa. Ajuda a rememoração aí, principalmente de experiência extrafísica, de projeções? Não, aqui, ó, se a pessoa faz esse ambiente, a tendência dela é predispor. Faz aquilo que eu chamo de conceptáculo. Quer dizer, ela vai fazer uma base de recepção dos helicópteros e ideias extrafísicas. Está entendendo? Então é o centro de, vamos dizer, de descida dos helicópteros. Está entendendo? Chama heliponto. Então você vai fazer o heliponto das grandes ideias, da central extrafísica da verdade, do seu amparador, do evoluciólogo, de alguém que você gosta, de alto nível. Você vai se predispor, é o conceptáculo. Você está entendendo? Então, é o local bom. E com o passar do tempo, aquilo também vira pista de lançamento. Do jeito que você recebe, você vai começar a fazer a extroversão, fazendo assistência aos outros. A interassistencialidade vai funcionar, você então faz a acabativa. Primeiro tem a iniciativa da recepção, depois tem a acabativa da doação. Você entendeu isso? Entendi, perfeitamente. Esse é o caminho. Muito obrigada, professor. Tem outro aí? Não se desespere, tá? Eu tenho mais daqui. Eu queria saber a diferença básica de psicosfera para energosfera. Energosfera, presta atenção. É o que a gente está falando nisso, energia, energossom. Agora, a psicosfera é da sua mente, da sua cabeça, aquilo que sai da sua mente. Psico, quer dizer, mental, da cabeça, os dois hemisférios cerebrais. E às vezes não é só isso, tem o cerebelo também. Então, o campo da cabeça é que é a psicosfera. Agora, eu, por exemplo, o que eu vejo mais nas pessoas é a psicosfera. Entendeu? Essa psicosfera não quer dizer que eu estou vendo só energia. Pela manifestação da energia, eu deduzo uma opção de coisas, do que a pessoa pensa, do que ela sente, o que ela gosta, o que ela quer, o que ela procura. Eu ontem fui ao shopping. Então o senhor me apresentou a família dele. Eu não conhecia os dois filhos e a senhora dele. Eu olhei todo mundo, quando eu olhei a moça que apareceu, a menina, tem 12 anos. Eu vi pela psicosfera que ela no caso aí que eu falo, é ectoplasma. Eu não cheguei a falar que é epitofágico. Só vi para ela assim, o que você faz? Qual curso você está fazendo? Como é que é? Você precisa procurar a Sindex. Então, eu insisti, falei 3 vezes para a menina aí. Agora, ela está aberta com o processo parapsíquico. Isso não é todo dia que você vai encontrar. Agora, veja, eu estou no shopping. Estava conversando com um amigo meu, nós estamos passando, a hora que ele não entendeu. E falou aquilo. Eu só olhei assim, na hora eu já vi. Agora, eu falei assim, essa menina deve ser boa na escola. Ele virou para mim no meu ouvido e falou assim, só tira 10 na escola. Você está entendendo? Daqui a pouco eu fiquei sabendo aquilo instantaneamente assim. Isso é que eu chamo a instantaneidade da consciência. Eu fiz até verbete agora, depois vou trazer aí sobre o processo da instantaneidade. Que a instantaneidade da consciência, ela, vamos dizer, se desenvolve cada vez mais através do parapsiquismo, mas principalmente através da autoconscientização do parapsiquismo. Mas no caso, como é pensenosfera, já não envolve pensamento?
Ou seja, aqui, pensene primeiro, o pensamento em si, que é a ideia. Segundo, a emoção, o sentimento. Terceiro, a energia. A energia já implica na ação, na atividade, que é o agente que tem no corpo para você funcionar. Isso é o pensene. Agora, então, veja, pensenosfera é a atmosfera pensênica que envolve uma pessoa, um grupo, um local, uma cidade, qualquer coisa que você queira. Agora, vamos, psicosfera, que é isso que eu chamo. É aquilo que diz mais respeito da pessoa. Seria a aura energética encefálica da pessoa, que é a mais séria dela. Entendeu? Por exemplo, a menina lá, não deu para dentro da coisa. Por sinal, na orelha direita, foi que eu vi, tinha 3 piercings. Ela tem 12 anos, é grandinha, simpática. Mas agora, a psicosfera totalmente diferente do irmão, totalmente diferente da mãe, que eu tinha conhecido, tudo na mesma hora. O que chamou a atenção? Então as pessoas, é isso que eu falo. Não adianta só me dar o cartão de visita. Me mostra a cara. Não tem aquele negócio de mostra essa cara. Fulano, mostra essa cara. Isso aí é a verdade. É a base de tudo. Mostra a cara que a gente vai falar como é que é. Agora, veja, se uma pessoa mostrar a cara, você conviver com ela algum tempo, um dia, uma manhã, um dia inteiro, isso você entra na vida total da pessoa. É pior do que ver a pessoa nua. Por causa da psicosfera. Você vê tudo. Entende? Agora, eu, por exemplo, essas minhas coisas acontecem tanto que eu evito. Eu só vejo aquilo seletivamente. Ontem com a moça eu vi, quando chamou a atenção, eu falei, não, eu tenho que falar isso para ela, porque o pai está presente, a mãe, é bom a gente encaminhar a menina. Então isso é em cima do lance, assim, ó. Não tem tempo que você ter atenção, não. Aquilo que você faz na hora, é instantâneo. Isso que eu chamo da instantaneidade do processo parapsíquico. Aqui mais. Que detalhe fez com que você identificasse essa característica dela na psicosfera dela? Como é que é? Qual foi o detalhe específico que... A hora que eu olhei e vi que a aura dela, a psicosfera estava daquele jeito, eu acionei minhas energias e segui de volta o negócio. Aí eu vi que era. Eu sei isso tudo. Cada minha sinalética. A sinalética que eu tenho não é só de consciência e amparadora. Eu tenho isso para assediador, para pessoa, para bicho, para árvore, para tudo que tem. E qualquer um aqui é assim. O processo é que vocês são jejuns, vocês não desenvolveram isso. Entende? Não seria interessante incluir em algum local do verbete o conceito de alta abrangência? Minha primeira sugestão seria na remissiologia, mas está completa. E na segunda opção seria na pensenologia, a alta abrangência do olo pensene pessoal. Você estuda aí. Alta abrangência do seu olo pensene. Ele vai até aonde? Como é que é o tamanho dele? Poderia aprofundar em pensenologia a pressão pensenosférica? Como atuar alterando-a positivamente? O problema todo é o seguinte, a pessoa tem a pressão pensenosférica pelas preocupações que ela alimenta na vida dela. Se ela melhora essas preocupações, a pensenosfera melhora. A gente tem a pensenosfera que a gente cria, que a gente mantém, que a gente alimenta. Então o problema é ver qual a qualificação daquilo que a pessoa pensa. Você melhorando seus pensamentos, tudo melhora em torno. Tem alguma facilidade com a clarividência viajora? Solicito orientação de estudos e técnicas para me qualificar no conteúdo desse fenômeno. Sei que seria ideal e eu sei que fazer as práticas, porém sou cuidadora de familiar e fica difícil viajar para fora. Então estudo em casa, sou tenepsista. Olha, pega projeciologia, que tem alguma coisa sobre a clarividência viajora. E outra coisa, depois que você viu o texto da projeciologia que fala de clarividência viajora, pega na bibliografia, que tem um monte de livros sobre clarividência viajora.
Eu quero lembrar para vocês que hoje nós vamos ter um corte de fornecimento de energia dentro de 15 minutos. E a consequente queda da transmissão online. Como há gerador, a tertúlia continuará sendo gravada. E o teletertuliano poderá acessá-la no site a partir de amanhã. Então nós estamos avisando aí para os teletertulianos. Hoje já houve uma queda de energia, eu estava falando aí, mexeu até com os meus dobreiros novos. Começaram a gritar. Eles gritam mais do que cachorro que está nas últimas. Eles falaram que está trabalhando na rede, na rua. A rua é aqui, ó, está trabalhando. Não é para cá, não é aqui. É para trás. É, isso. Sr. Valdo, Sim. aqui no ar. Aqui. O senhor falou que quem estuda bastante essa questão da pensionosfera acaba batendo na cosmoconsciência. O senhor pode aprofundar um pouco essa ideia, por favor? O problema é o seguinte, o que é a cosmoconsciência? É o processo da ampliação da consciencialidade da pessoa. Para chegar nessa ampliação, é lógico que tem que melhorar o modo da pessoa pensionizar. Se ela pensioniza melhor, melhora. Se ela pensa na pensionosfera, a tendência é se predispor cada vez mais para extrapolacionismo desses grandes fenômenos. Vai acabar batendo a cosmoconsciência. É o último, né? A pessoa, em matéria de extrapolacionismo, coisa maior, é o maior. Então, você entendeu? É um problema de, vamos dizer, gradiente. Aquilo vai ampliando, vai se desenvolvendo. Qualifica os pensenes, aumenta o dicionário analógico e aí isso Não, pode... tudo mexe. Nesse assunto vai mexer tudo. O melhor da história não estão. O melhor é o no-board mais brabo, mais sério que a pessoa consegue chegar lá. Que é ter ideias novas, a Neo-Vercom, as ideias originais. Melhorando a pensionosfera, melhora a verponologia do ambiente. Isso vale a pena pensar. Pensionologia. Agora, dentro dessa questão, né, da pensionosfera, por exemplo, a pessoa que, né, no meu caso até, trabalho jurídico, essa identidade, como é que a gente faz para sair daquele mata-burro do bem e do mal? Como é que a gente corta isso e melhora? Aí o melhor é você saber o modo de usar a diplomacia jurídica no assunto e se encapsular com a corrupção. Isso é que é o ideal. Agora, você é ótimo, porque você não mexe com direito criminal. Então está ótimo. Direito penal. Não. Mas é que a gente sente aquela... Seu direito é mais administrativo, então ele é mais suave. É mais suave. Mas mesmo assim a gente sente aquela tendência, às vezes, quando a gente está analisando determinada situação. Não, isso é bom, isso é ruim. E às vezes a ideia é você tentar aproveitar e ver o lado bom. Por exemplo, está até pensando no caso do nazismo, né? Como é que a gente conseguiria fazer uma análise imparcial do Hitler? Fala, não, você Não pensa... tem jeito. Como não tem jeito? Não tem jeito. Ele está tão estigmatizado que você já entra com algum estigma contra ele. Então, exatamente. Tira o cavalo da chuva, porque isso não dá. O Hitler não dá. Mas... Gente, qual é o maior estigma que tem na Terra atualmente, em matéria histórica? Não tem outro superior a Hitler. Mas Realmente não tem. você sabe o que eu Os pensei? neonazistas querem cobrir isso, querem fazer um filme sobre. Não adianta, não adianta. O negócio é muito sério. O que eu fiquei pensando... Vocês já pensaram que Auschwitz teve um dia que matou só lá dentro 24 mil pessoas? Só dentro do campo, um dos campos dentro, porque lá era um monte de campo. 24 mil pessoas num dia. A média lá era 4.500 pessoas todo dia. Mas teve um dia que eles mataram 24 mil. Vocês sabem quando caiu a bomba atômica lá, a maior dela, matou 22 mil pessoas, não foi? Na hora. É Hiroshima, uma delas. Matou 22 mil pessoas de uma vez. Aqui, Auschwitz, num dia, matou mais que a bomba atômica. Agora veja, como é que você vai desestigmatizar o Hitler, os alemães, os arianos, os nazistas? É difícil.
Agora, por isso que o povo está conservando Auschwitz como museu, né? Campo museu para fazer. Por isso que eu fiz aqui aquele verbete. Hoje eu estou sempre aqui, né? Auschwitz. Aquilo ali pode ser feito uma enciclopédia, só sobre Auschwitz. De tantas loucuras da humanidade. Aquilo ali é top. O máximo. Nunca se fez tanta bobagem. Agora, no caso dele, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, pode ser imagística, mas enfim, vamos imaginar, ele fez a transmigração, foi para outro planeta. Chegou no outro planeta, ele vai ter um percentual que seja mínimo de amparo, ou guia cego, sei lá, e ele vai começar a desenvolver tem. A primeira coisa precisa saber o que ele quer. Qual a intenção dele? Mudou alguma coisa? Esquece isso. A primeira coisa é saber se a pessoa mudou. Agora, Lênis, o que é que eu falo quando a pessoa dessome? que ela continua a mesma coisa. Para mudar não é fácil. Vocês, da agora em diante, vão ter muita experiência nesse campo. Vocês vão fazer muita assistência. E as assistências vão ser tudo assim, de encontrar os escabornos, os teimosos, aqueles que têm granito atrás da testa. E vocês vão ter que mudar aquele granito. Como é que vai ser? Você vai ver muito disso. Como é difícil. Por isso que as pessoas ficam na baratosfera aí séculos. Agora, a melhor coisa, eu vou falar uma coisa para vocês me entendam, eu nunca fiz essa afirmação que eu vou fazer agora. A melhor coisa que está ocorrendo na Terra agora, a coisa mais abençoada, é a transmigraciologia. Isso é aquilo que eu falo daquela pessoa que chega para a conscienciologia e ela começa a impor uma opção de coisa. Então a gente fala para ela, olha, o negócio aqui é cosmoética, ou você pega ou nada. Agora, é bom você nos deixar, que é bom para você, e é bom para a gente. Nós não vamos perder tempo com você, você não vai perder tempo com a gente. Então a transmigraciologia é justamente isso. É a definição. Chegou num ponto que é uma bênção. Entende? Você não fica carregando mais aquele estorvo, ou se você quiser, aquele trailer, aquele peso, que você já se livrou daquilo, mas o peso continua. Então vai melhorar a tensionosfera da Terra com a transmigraciologia. Então isso é uma bênção. A gente pensar nisso. Economia demais. Sempre o mais sério. Não, economia demais, dentro daquilo que, aquela hipótese que eles falam, da reposição da qualificação da terra. De vez em quando falta uma coisa, tem que suprir do outro lado, ao contrabalanço. Aí é o problema da demografia para a demografia. Na parademografia tem isso. Agora, eu tenho uma leve impressão, a minha hipótese, é que a transmigraciologia vai diminuir um pouco a população da Terra. Isso vai ser bom. Estatisticamente. Professor? Sim. Professor, uma pessoa que tem desorganização pensênica, que não tem retilinearidade, existe uma forma prática dessa pessoa superar? O que ela pode fazer para superar essa condição? Ou então, de que maneira outras pessoas podem fazer com ela para ajudar? Não, outras pessoas é bobagem, não adianta. É a pessoa mesmo. E outra coisa, é a auto-organização, ela se disciplinar. É aquilo que eu falo, laptop, anotar as coisas e seguir aquilo religiosamente, de maneira draconiana. A pessoa tem que ser auto-imperdoadora. Ela não pode se perdoar. Olhar tudo que acontece e mudar. Não tem outro jeito, não adianta apelar. O amparador não ajuda, a mãe não ajuda, os irmãos não ajudam, coisas não ajudam, ninguém ajuda. A gente só pode ajudar falando isso para ela. Agora não, ela... falando, mas agora só falar, às vezes não adianta. Tem que ver como é que ela vai fazer. Não, vamos começar agora. O que você vai fazer? Reciclar. Isso, pode. Agora, o nome não é prescrição de ambulatório, para dar uma receita para a pessoa. Não, é cirurgia. Ok.
Ok. Tem pessoa que às vezes está com isso e fala assim, eu sinto muito, eu preciso de dar para você uma série de bisturis. Eu não tenho aqui, irmãos. Você tem que cortar tudo quanto é lado, porque senão não vai. Sem fazer cirurgia, não adianta nada. Cirurgia é feita com escalpelo. É o bisturi. Obrigada. É duro, mas é a realidade. Você comentou que, em função da assistência, a gente vai acessar mais esses assistidos teimosos, né? Qual que é o approach para lidar com esse tipo de consciência? É você entender bem a pessoa. Quanto mais você entender, melhor. Então, escutar todo mundo que conhece aquela pessoa, ver antes, para você chegar com a ficha dela na ponta da paralíngua. Isso é que é ideal. Aí você pode pegar o que é que tem para falar na linguagem dela, para ela entender você. Agora, nessa argumentação, você tem que apresentar os processos da vida, os fatos, as ocorrências, principalmente referente a consciências que tenham relação com aquela pessoa, aquela consciência. Então, pegar os fatos que têm relação com pessoas que ela conhece, para ela entender o que se passa. Agora, por exemplo, às vezes, se você arranjar um fato bem adequado, assim, ó, você sabe o fulano? Olha a posição dele agora. Ele estava igual a você. Há 5 anos. Ele mudou totalmente hoje. Olha como é que ele está. Isso às vezes pega na balança. Uma outra coisa. Você não é uma pessoa feliz. Você não quer ficar um pouco, pelo menos infeliz? Dá um jeito nisso. Vamos melhorar essas condições suas. Vamos fazer força com isso. Isso também é muito importante. Agora, as argumentações vêm com o tempo. E outra coisa, aonde tem mais assistência das centrais extrafísicas, é nessa hora que a pessoa vai falar. Agora, seja nessa dimensão ou noutra, as dimensões extrafísicas funcionam. Então fica de olho para ver o que pode dar. É como se você tivesse um egoísta no ouvido, um ponto, entendeu? Você fica tendo inspiração na hora. Se a gente pudesse fazer uma simulação, se você fosse fazer uma assistência ao Hitler, como é que seria a sua abordagem nisso, com ele? O Hitler? Com Hitler. A primeira coisa eu ia isolá-lo e limpar as energias dele na hora, para não deixar nada em torno. E procurava encapsular comigo, para ele sentir a minha atmosfera. Aí, ou ele ia mudar, ou ele ia ficar desesperado, alguma coisa ia acontecer com ele. Mas ele ia pensar. Então, é um serviço de tratamento de choque. Entende? É o processo da galinha com o pintinho. Coloca debaixo da árvore. Era isso que eu fazia com os caras da sociedade. Entende? Materiológica. Agora, o meu precisava de pelo menos 48 horas. O cara começava a ver as coisas. 2 dias. Alguns eram muito resultados. Agora, é lógico, eu fazia isso servindo apenas de meio termo. Eu era interface da história. Porque na hora que dava o choque mesmo em cima da pessoa, era para ela ter um processo parapsíquico. Agora, teve casos meus, alguns deles, junto com os aparadores, foi o máximo. A pessoa se sentia desconcedida, ela vê o parente dela que tinha morrido há muito tempo, que ela nem lembrava, e o cara, como se estivesse falando para ela do jeito que ele falava, quando em vida, tudo igual, ela entendeu tudo. E outra coisa, tudo de dia, assim, a luz, dentro de casa, isso aí é terrível a hora que acontece isso. Agora, dá um trabalho danado, que depende da pessoa. Você vê que a pessoa que está carregada, até você despojá-la, por isso que é assim, a média é 48 horas. Não adianta você chegar a fazer, entende, um campo, né, de energia, um arco voltaico daqueles arrasa quarteirão, só isso não adianta não. Tem que trabalhar mais. Agora, nesses casos, geralmente, eu colocar a pessoa junto comigo. 48 horas ficar comigo. Todo lado. Se pudesse, até no banheiro, aí ia comigo. Entendeu? Que é o problema
envolvimento. É uma possessão, né? Uma possessão benigna, para ajudar. Agora, ainda há pouco também você comentou essa questão da transmigração para fazer um certo equilíbrio, né, dentro do contexto planetário. Isso já da antiguidade também falava de uma espécie de harmonia cósmica, né? Que haveria esse... Você sempre fala, tem até a música das estrelas, a melodia como é que é? das esferas. Então, como é que é esse processo? Toda a poesia sempre existiu. Né? Mas, assim, fazendo essa análise do ponto de vista da Conscienciologia, quer dizer, haveria uma espécie de homeostase planetária... Sempre existiu o planeta mais evoluído, pensa nisso. Mas o quê? Planeta mais evoluído que o nosso, sempre tem planeta de ultra evolução. Pensa nisso. Essas coisas tem. Sim, é muito planeta que tem por aí. Mas no caso da Terra, planeta Terra, quando você Agora, fala... aqui nunca foi feito isso, que é o caso da Helbeck. Nunca foi feito desse jeito. Por isso que eles fazem essas coisas excepcionais. Agora que chegou aquele ponto, é a hora. A Terra está no ponto, ela está madura para isso. Por isso que está ocorrendo isso, senão não ocorreria. Agora, você sempre comentou que, assim, que não aconteceria algo pior porque os serenões estão aí, está tudo sob controle. Tudo sob controle. Até certo ponto é esse processo do equilíbrio planetário também, né? Agora, o que influi nisso? Quais são as leis que influem nisso? Não, o processo é a interassistencialidade, né? Desde as pequeninas coisas às grandes, né? Por exemplo, eu uma vez estava em Roma, quando eu estava olhando o trânsito caótico que havia lá na Itália naquela ocasião. Chegava num lugar assim, ó, parava tudo. Eu tinha 5 rumos que os carros estavam querendo caminhar. Nada dava certo, uma loucura. Eu falei assim, gente, e não morre muita gente que os jornais não estão falando, quer dizer, está com muita assistência aqui. Então começa pelo trânsito, a coisa toda, de todo dia. Se não houvesse tanta inspiração, tanto campo do povo funcionando ali, era muito mais tragédias e cataclismo de tudo quanto é jeito que existiria por todo lado. Agora, a natureza humana, ela é teimosa, né, em certas coisas. Você vê aí o processo das enchentes, né, esse processo todo que tem, o povo sai, daí a pouco volta tudo. Então é duro. A teimosia, por exemplo, talvez seja uma das grandes mega doenças da humanidade em todos os tempos. É a mega doença, a teimosia. Stubborn, a pessoa que não quer mudar a ideia. E essas coisas existem. Todo lado. Esses assistidos, né, que teimosos que você falou, isso nós encontraremos essas pessoas na intermissão agora ou no próximo restaurante? Eu já via muito disso. Quando nós fomos lá para a Glória, eu tive que conversar lá com o povo, sair do corpo. Teve um dia que eu fiquei até no instituto mais tempo, deitei, saí do corpo. Fui lá para ver. Porque havia lá um local que estava devoluto, que não tinha nada construído, que eles iam construir. Então iam tirar o povo que estava lá. E lá era um local que as concierges estavam levando o povo para assistir, antes de chegar na favela. Agora, aquilo, na hora que mexeu, foi um horroroso. Mexeu com tudo ali. Agora, eu falo lá no Projeções da Consciência, eu falo sobre isso, esse negócio de quarteirão, as coisas que tem. Fora do corpo existe isso. Eu mesmo encontrei com lugares assim. Agora, tem uns lugares muito interessantes, certas consciências também interessantes. Foi o caso de Itacoatiara comigo. A hora que eu chego lá, na primeira noite que eu durmo, chega o cara lá e se apresenta para mim. Olha, eu sei que o senhor detecta a presença da gente. Então eu estou aqui para oferecer meus préstimos. Grandão, eu tinha morado lá naquela área. Para mim o negócio vinha desde a época dos índios, sei lá o que era, aquele tamanho que ele era. E ele era o supervisor daquela área toda. Agora eu virei para ele e perguntei, é você que inspira esse povo a trabalhar com o processo para psíquico aqui nessa área? Eu disse, não, a gente faz o que pode. Mas tem mais gente. Porque lá havia naquela ocasião, assim, 8, 10 instituições particulares, privativas, Centro Espírita, processo eu sei o que é, tipo Seixo Nogueira, um outro Mantos Amarelo,
o outro sessão de obsessão, o outro não sei o que é de yoga, o outro, tudo, tinha as casas, em quarteirões diferentes, tudo em Itacoatiara. Entendeu? Muito estranho. Porque o ambiente era todo cercado, com muita defesa. Agora, mesmo assim, depois que eu estive lá, ainda morreu gente em alta velocidade, o carro passou em cima. Aí eles meteram redutor de velocidade, né, quebra-mola, tudo quanto é lado. Às vezes, conforme o itinerário para chegar à minha casa, que ficava perto do mar, da entrada de Itacoatiara, onde tem a guarita, que ainda tem até hoje, com os guardas, dia e noite, um monte lá, tudo fechado, não tem jeito de entrar em terra, a não ser por ali. Até chegar na minha casa, tinha mais de 15 quebra-mola. Mas nunca mais também morreu gente por causa de acidente. Mas às vezes não corria gente na pedra. O mar vinha, chutava assim, ó, a pessoa e levava, ela afogava, morria afogada na pedra. Eu vi isso tudo. Até turista que não conhecia nada. E lá tem uma das maiores pedras nesse litoral fluminense, é o Pedrão. Né? E tem a prainha junto. Ali eu aprendi muita coisa que eu vi lá, mas com esse homem. Ele me deu muita dica. Agora, depois que eu vi, comecei a acertar a casa lá para passar, eu estive trabalhando muito lá para escrever. Lá era muito bom. Agora, eu arranjei aqui por causa do meu filho, porque meu filho foi criado viajando de avião, né? Exterior, tudo quanto é lado, e nasceu em São Paulo, tudo é cara do asfalto. Mas precisava esse menino para ter um contato com a natureza. Foi assim que a gente foi arranjar. E a minha casa lá é mais de 2.000 metros, tudo com muita água de pomar, aquela coisa toda. Tinha tiju lá dentro, TU, sabe? Essas coisas todas lá. Fora de sério. E eu comecei a plantar umas coisas, plantei acerola, e lá deu acerola, que era uma loucura, cada acerola enorme, um monte de coisa assim para chamar a atenção. Agora lá, além dos mais ou menos 2.100 metros quadrados, que era o terreno, havia mais 4.000 metros para cima do morro das Andorinhas, sei lá, que não tem jeito de não edificante, é uma pedra. Agora, a hora que dava uma tempestade, a água que corria passava dentro do nosso terreno. Aquilo então foi preciso fazer sabe? Aqui, as manilhas. Agora, parecia um trovão a água que descia daquilo. Agora, nunca aconteceu nada, não dá para fazer enchente, nem nada disso, porque o negócio é pedra. Até hoje, lá tem lá, eu vejo vendi um negócio lá desse jeito. E lá não podia edificar nada, não edificando. Mas eu aprendi muito lá por causa desse cara. Ele me ajudou demais. Agora, desde que eu fui para lá. Agora, o que é engraçado é o seguinte, a gente fazia assistência junto. Com o passar do tempo, algumas vezes eu saí do corpo para trabalhar com ele, do jeito que eu trabalhava com o tal mal. Mesma coisa. Agora, você sabe, Itacoatiara foi o lugar que teve o Oscarito, o Grande Hotel, eles tinham casa lá na época deles. O Tipatinhas, que foi o maior bicheiro do Rio de Janeiro, tinha casa lá. Então, o local era totalmente defendido. Itacoatiara, uma pessoa acessa pelo alto mar, ou acessa através da guarita junto com os caras, não tem outro jeito. E lá tudo tem a Suame, que toma conta da natureza, eles olham tudo, matéria disso, matéria daquilo, todas as coisas são muito estudadas. Já tudo é ocupado, a área toda, porque era da Marinha, né? Depois passou para o povo. Mas o negócio básico era da Marinha. Agora você vê, no Rio de Janeiro inteiro eu procurei um local para arranjar assim para a natureza. O melhor lugar que eu achei foi aquele. Outra coisa, quando eu fui para lá e descobri por causa do ambiente, por causa da energia, que lá valia a pena, eu então fui estudar. Estudei exatamente 19 imóveis para comprar na hora, assim, ó, cash. Agora, a hora que eu resolvi comprar, cheguei lá, dei dinheiro para o cara e comprei um negócio imediatamente.
3, 4 dias depois, uma pessoa chegou e queria lhe dar quase que o dobro do preço que eu paguei para o terreno. Sendo que lá estava para vender, já fazia 2 anos. Aí o cara que fazia as vendas chegou para mim e falou assim: vem cá, você não quer ser meu sócio aqui não? Você tem alguma coisa que você vende tudo, chegou o negócio aí, deu um boom da sua presença. O que é que você fez? Outra coisa, lá também tinha o juro por Gurici. Mas quem vendia mais os imóveis era esse cara. Esse que queria que eu fosse sócio dele. Agora ele viu, porque o cara que veio comprar de mim foi falar justamente com ele que tinha vendido o terreno para mim. Agora, veja, eu paguei o terreno que pediram, a viúva ficou felicíssima com total, as coisas tudo, e tudo cash na hora para ela, sem problema. Todo mundo ficou feliz com aquela transação. Agora, eu estudei alguns meses, fui lá várias vezes e vi 19 imóveis, até escolher aquele. Quando eu escolhi também, lá para baixo, só havia, daquele tamanho, só havia aquele terreno, não tinha outro. Isso tudo eu vi também. Agora, lá é um ambiente bom, sim, para estudar. É junto da prainha, um dos mais próximos da prainha. Lá tinha até um negócio mais em cima, mas é mais afastado, que foi feita até uma venda lá, que eles falavam que era do Silvio Santos. Tinha vários desses caras de dinheiro que fizeram negócio em cima. Agora o meu ficou embaixo. Agora ali é local para fazer mais coisa, maior. Eu tinha ideia, sabe, o meu plano foi esse. Havia lá um senhor, que era um grande arquiteto, ficou muito meu amigo. O nome dele é Pardal. É o nome dele mesmo. Não sei o que é Pardal. Agora, quem chama? O Pardal é uma pessoa muito boa, sociável, tudo. Eu acho que vai vir lá. Então, ele veio com os planos lá de milhões de coisas. Eu falei assim: vem cá, todo mundo aqui precisa de construir, né? O povo não vê. Porque chegava lá, se sentia tão bem, e depois a pessoa não quer entrar no esforço de estar fazendo uma reforma, uma construção, essa coisa toda. Então, pessoal, Pardal, vamos estudar então o negócio. Você vai fazer uma mansão para mim. A primeira coisa, eu quero uma piscina na pedra. Porque lá era pedra. Então nós vamos cortar a pedra e fazer uma piscina na pedra. Como é que nós fazemos com isso? Que modo que é? Outra coisa, essa piscina tem que ser recoberta por causa do calor. Eu quero um negócio aqui tudo arrumado desse jeito. Eu falei assim: Paulo, a sua casa é a coisa mais fácil que tem para fazer isso. Está tudo preparado para fazer. Aí eu falei assim: ó, mas você espera. Eu tenho que fazer umas viagens, depois é que eu tenho que ver, porque eu não queria que fizesse a viagem, aquele negócio da construção, sem eu acompanhar com o meu olho, porque eu divido o problema de trabalhar muito. Quando fizeram a minha casa, a primeira que eu fiz na minha vida, alguns meses depois, eu tive que derrubar e fazer, porque o cara fez sem alicerce, que eu não acompanhei. E fui confiar, porque todos os amigos que eram espíritas falaram: não, você pode confiar, que ele segue tudo que você falar. E essa da minha casa lá em Uberaba era a mais simples do mundo, era uma meia água. Eu que fiz o desenho, eu que fiz a planta baixa de situação, tudo. Agora, então, eu falei assim: ó, Pardal, eu não posso fazer essa mansão sem acompanhar isso. Eu quero ficar aqui toda semana, eu quero ver isso como é que é. Mas eu fui viajar. Eu viajei e é como se eu casei e mudei. A minha vida enrolou toda a opção de coisa aí por causa do processo da conscienciologia. Aí eu cheguei para o Pardal, desisto. Agora, eu tinha feito lá por causa do Arthur. O Arthur também já não estava muito interessado em ver as coisas, porque já tinha visto tudo. Nós exploramos o clube. O clube lá é fora de série, o clube lá de Itacoatiara. A sede foi feita com a arquitetura do Niemeyer. Agora, tem piscina, grandona, aquele negócio todo. Mas quando passou para lá, ninguém frequentava o clube. Então, eu e o Arthur começamos a animar o clube, cada piscina. A gente chegava lá, daí a pouco começou a aparecer gente. Daí a pouco começaram a fazer processo de carnaval, festa não sei de quê, entende? Agora, teve uma hora que o negócio começou a encher tanto que uma vez entrou água demais, eles tiveram que reformar, não sei o que foi, passou de água. E o clube incentivou. Outra coisa, as ações do clube subiram. Até é muito interessante o negócio lá de Itacoatiara. Agora,
Tem gente muito boa lá no ambiente, sabe? Pessoas bem equilibradas, tudo. Agora, a única coisa séria que tinha lá era um restaurante. De vez em quando ele funcionava, de vez em quando ele não. Só. Não tem mais nada. Tudo você tinha que levar. Na praia não tem nada. A praia só tem concha. Inclusive tem as conchas café, que às vezes vale $4 cada uma. De vez em quando a gente achava. Depois das tempestades eu ia lá para ver. E pegava as conchas. $4. Tem umas delas tipo café, umas especiais que tem. Em Itacoatiara tem muita. Mas fala. Professor, aquela técnica que o senhor falou lá que usaria com Hitler, assim, é mais ou menos a técnica que o senhor falou que usaria com Hitler, para acoplar com ele, para ele sentir algo melhor. Isso seria mais ou menos o que os amparadores fazem conosco, eles se aproximam, acoplam, para a gente poder sentir. Eles fazem o que pode quando a pessoa permite. A primeira coisa que você tem que fazer, qualquer coisa que você vai assistir, é ver qual a recepção que ele tem para você. Se ele está te dando conta, não adianta. E tem um monte de gente que os amparadores querem assistir, que não adianta. Ele refuga, ele repudia, ele dá o conta, ele não quer saber disso. Eu sei, é que o senhor falou uma vez assim, que a pessoa só muda quando ela percebe algo melhor. Então, assim, é nesse sentido que os amparadores trabalham. Trabalham, pois é. Mas agora veja, quando a pessoa está muito enrolada, ela às vezes não quer mudar aquilo. Quando a pessoa acha que é muito assim forte a vida inteira, ele sempre tem desculpa para os erros dele. Você acha que se a gente encontrar com o Hitler, vai deixar e mudar assim de uma hora para outra? Eu acho muito difícil. Outra coisa, você acha que você vai encontrar o Hitler sozinho? Deve estar assim. Cada um pior que eu. Vocês já viram o retrato do Himmler? Vocês chegaram a ver o retrato do Himmler, que era um dos caras. O Himmler é que foi dado para liquidar com a questão judaica, fazer o extermínio dos judeus. Mas olha só a cara dele, como é que era. Só de ver a cara do homem, você já tinha medo. Agora esse povo todo, está tudo junto, tudo da mesma ética ferva, não é isso? Da Terra com as transmigrações, você podia falar um pouco mais? Pelo fato deles não estarem aqui, agregarem para outros locais? Eu penso que não veio tanta gente de fora para cá para equivaler o total que tem. Para mim, eles vão deixar isso mais baixo. Isso são minhas conclusões das últimas décadas aí que eu tenho visto fisicamente. Agora, se reduzir, é aquele negócio que eu falo. Eu sou francamente favorável ao processo de organização de família, planejamento familiar, essa coisa toda. Mas sou contra tudo que diz respeito a racismo, eugenia negativa, esse troço todo. Então a gente tem que entender bem como é que é o approach, a abordagem que nós estamos fazendo. Agora, o que eu vejo é que o problema na Terra, esse povo saindo e não vindo mais gente, vai aliviar. E outra coisa que vai aliviar também é o processo das colônias. Se começar a sair gente desse planeta para os próximos, isso vai melhorar. Para mim, deve ser assim que vai poder fazer uma evolução mais rápida, com menos milênios. O processo é mais milênios ou menos milênios? O processo é na base de milênios. Agora, se nós começarmos a pensar, do ponto de vista estatístico, dentro disso que eu estava falando, a instantaneidade da consciência, entende? Milênio é uma coisa à toa. Olha o paradoxo disso. Eu falo instantaneidade relampagueante. E ao mesmo tempo falo, milênio não vale nada. Então a pessoa tem que entender essa noção do processo dentro dela, que é o fator tempo, a variável tempo, que é o problema da cronêmica, que fica secundário. Agora, isso tem, essa hipótese tem fatos e parafatos bem condizentes com ela. O problema agora é ver o tempo, né? O que é que o tempo vai mostrar para a gente com a situação. Enfim, quem viver verá, né? As próximas vidas não vamos ter uma noção disso.
Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da partida de hoje foram 62 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 37 votos presenciais, 14 votos online. Hoje não temos nenhum recado e o decreto vencedor para amanhã, o Ricochet Intelectivo, ganhou com 19 votos e a especialidade Mental Somatologia. Obrigada e boa tarde a todos.